com o professor Marcelo Vai, que é advogado, especialista em direito eleitoral, tirando todas as dúvidas aqui, fazendo um panorama geral do que é que a gente vai encarar e acompanhar como regra eleitoral para 2022. Doutor Marcelo Vai, antes de ir para as federações, existe ainda algo que será alterado em 2022? Ainda algo pendente a ser discutido para as eleições de 2022? Não, na verdade, Luiz, a expectativa da aprovação do novo código, e se houver a expectativa e o código for aprovado no primeiro semestre, pode ser que algumas questões ainda valham para esse ano, por exemplo, o caso de crimes eleitorais. Mas não há, portanto, previsão ainda muito clara se isso vai ser votado agora ou vai ficar só para o segundo semestre, para não ter um choque da discussão do que vai valer e o que não vai valer. Tá, né? Mas a preço de hoje as regras já estão definidas. As regras já estão definidas, o TSE já aprovou praticamente todas as resoluções, né, que detalha, né, as regras, os procedimentos eleitorais. Então está tudo pronto para receber o processo eleitoral. Então ficar atento a essas regras aí. Então, exatamente. O que é que vai valer para 2022? Coligação, proporcional, não coligação, federação? E explica para a gente o conceito de cada um desses instrumentos. Bom, vamos lá. O que é uma coligação? Coligação é a reunião de partidos para aquela eleição. Então, eu quero juntar 2 ou mais partidos, unir as forças desses partidos para eleger os candidatos. Então, eu me reúno, junto esses partidos, ele se inicia essa reunião no registro de candidatura e termina com a eleição. Terminou a eleição, cada um por si. Quem foi eleito, quem não foi eleito, não foi... Acabou e cada partido independente, cada um vai tomar as suas decisões. No caso do Brasil, desde 2018, nós não temos mais a chamada coligação proporcional. O que é a coligação proporcional? Eu não posso reunir partidos para concorrer para deputado estadual, para deputado federal ou, no caso, nas eleições municipais, para vereador. Já foram assim em 2000 Já foi em 2018, já foi em 2020 e permanece em 2022. Cada partido com o seu número de candidatos. Então, o que eu tenho que fazer a preço de hoje? Eu sou do partido X, eu vou ter lá o meu número de candidatos. Então, digamos aqui, hoje nós somos 12 deputados federais, não é isso? São 12 deputados federais. Então, eu posso ter, na verdade, 13 candidatos, porque é 100% mais um. 13 candidatos. Então, eu tenho que ter uma nominata, uma relação de candidatos até 13 e que eu tenha que cumprir ali os 30% de gênero. Então, dos 13 candidatos, eu tenho que ter 30%, no mínimo homens ou no mínimo mulheres, garantir a proporção no mínimo 30-70. Bom, então, para as eleições proporcionais, não tem como se agregar, não tem como encangar um partido no outro, cada um por si. Beleza. Para as eleições majoritárias, não. Para as eleições majoritárias, como eu vou eleger um governador, como eu vou eleger um presidente da República, pode haver reunião de 2 ou mais partidos formando uma coligação, tá? Então, para 2022, nós vamos encontrar coligações majoritárias, eleições para governador, senador e presidente da República, e não havendo coligações, não haverá coligações para deputado estadual e deputado federal. Certo. Agora que vem o nó. Aí vem o nó. Surge a chamada federação. O que é a federação? Eu sempre gosto de falar, coligação é um namoro. Você se juntou lá, né, uma ficada, né, no baile da eleição. Isso é analogia de professor. Tá? Agora, quando eu vou para a federação já é um noivado. Por quê? Porque eu já firmo um compromisso de me reunir com um partido, 2 ou mais partidos, por um período de 4 anos. Então, eu tenho que permanecer junto ali, amigado, como uma união estável por 4 anos. E essa união estável, ela vai valer para 2 ciclos eleitorais, porque a eleição geral, que vai acontecer agora em 2022, e a eleição municipal de 24, mas também valerá, Luiz, isso é o ponto aí que gera o conflito, também para as atividades partidárias. O que eu quero dizer com isso? A atividade parlamentar lá, o cotidiano no Congresso, divisão de comissões, bancadas partidárias, eles vão ter que permanecer juntos por 4 anos. Mesmo que seus membros briguem. Mesmo que haja uma discussão entre eles, eles devem permanecer juntos. Aí você pode dizer, mas se brigarem, se chegarem uma briga lá, né, união estável pode acontecer, né? Pensou que a relação ia ficar boa e não ficar. Não prosperou. Qual é a consequência? Eles perdem o fundo partidário e perdem todas as regalias também da atividade parlamentar. Tá. Então é uma decisão difícil de ser tomada, porque ela verticaliza, Luiz. Ela, além de gerar uma união no âmbito eleitoral
e no âmbito parlamentar, ela também vai, por exemplo, imagine uma situação, partido A e B se vinculam... Só para ilustrar com a situação, o PT e o PSB já oficializaram sua federação, já oficializaram do ponto de vista, já anunciaram e confirmaram que vão se federalizar, vão para uma federação na PT e PSB. Acontece o quê? Então vamos lá. Então eles têm até o início de abril, 2 de abril, para fazer o registro lá no TSE. Federalizou, essa união ela vai ficar por 4 anos. Então veja o problema que vai gerar para as eleições de 24, por exemplo. Porque os partidos locais aqui, o PT e o PSB, não poderão ter candidatos distintos. Eles vão ter que andar nas eleições municipais juntos. E na de 2022 também? Também. De governador também? Também. Eles vão ter que andar juntos em 2022 e juntos em 2024. Se isso acontecer nacionalmente, aqui na Paraíba, por exemplo, o PT e o PSB não poderão estar em outros... Não poderão ter candidatos isolados. Eles vão ter que participar na mesma nominação. É como se eu estivesse criando, para vocês entenderem, um super partido, um partido único por 4 anos. Tá. Tá? Aqui na Paraíba, por exemplo, também tem o exemplo de a federalização da cidadania com o PSDB. Nacionalmente, aqui o cidadania é o governador João Azevedo e o PSDB é Pedro Cunha Lima, pré-candidato ao governo. Se isso acontecer, um dos dois tem que sair. Federalizou no âmbito nacional, inviabiliza a possibilidade de qualquer candidatura avulsa no âmbito estadual. E qual é a diferença disso para a fusão de partidos que as pessoas confundem? Fusão, enfim... Então, a fusão, ela é uma terceira etapa, ela não é o noivado, não é a ficada, já é o casamento. Porque aí, na verdade, quando eu crio a fusão ou crio o fenômeno da incorporação, um partido maior pega um menor, eu simplesmente crio um novo. E esse novo partido, ele está consolidado de maneira irreversível, eu não volto mais atrás. Os outros dois deixam de existir para a criação de um novo, ou o partido menorzinho é incorporado pelo maior, como acontece às vezes também. Como está acontecendo em nível nacional também, entre os democratas e o PSL, formando aí a União Brasil. União Brasil. Exatamente. Temos 3 exemplos aí. Então, uma vez unido lá o Democratas com o PSL, formando a União Brasil, ocorreu um novo partido, então, portanto, com toda a consolidação, é um casamento mesmo, um matrimônio. Boa analogia, ninguém vai esquecer mais disso. Boa analogia, professor. Agora vamos lá. 2 de outubro se discutiu muito no Brasil no ano passado, principalmente a questão da urna eletrônica. Voto impresso, vai para lá. O que é que ficou configurado para as eleições desse ano, em 2022? Em relação à urna, à votação. Isso é importante destacar o trabalho de comunicação e de enfrentamento do debate pela Justiça Eleitoral, tanto no âmbito aqui da Paraíba, como também dos outros estados, em especial do TSE. O TSE foi para o debate público, defendeu e, acima de tudo, chamou as instituições, as entidades, Forças Armadas, Polícia Federal, as universidades na área técnica, para ir para dentro, fazer os testes de segurança e confirmar a confiabilidade das urnas. Então, nós tivemos até o final de novembro uma grande audiência com testes de segurança. Foram convidados todas essas instituições nominadas e obviamente, se certifica, se assegura a integridade do processo eleitoral. Então, nós teremos, sem dúvida alguma, no ano que vem, nesse ano, as eleições, o próximo ciclo eleitoral com urnas eletrônicas. Essa discussão de votação impressa foi derrubada na Câmara dos Deputados, nem chegou aí para o Senado. Então, portanto, nós vamos ter um processo eleitoral com urnas eletrônicas, o processo de votação, que é um processo confiável, é importante reiterar isso aí. E o TSE vai ainda definir qual é a ordem da votação ou isso está em lei? Não, a ordem de votação ela já está definida. Na verdade, se vota primeiro deputado federal, em seguida deputado estadual, depois vem os 2 senadores, governador e presidente da República. Certo. Numa análise geral, professor, qual é a sua leitura sobre as regras que estão postas para as eleições desse ano aqui no Brasil? Você acha que elas estão atingindo ou chegaram a um... Por que essa mudança anual? Por que a gente todo ano, tem que ter uma aula dessa para a gente... Quando a gente aprende algo, no outro ano, na outra eleição, já é algo diferente? Luiz, eu penso o seguinte, eu acho que nós vamos chegar numa tentativa de estabilização das leis com um novo código que demorou para ser votado na Câmara. Isso atrasou o calendário no Senado, o Senado achou por bem segurar isso, porque faltava muito pouco tempo para o período final do ano da eleição. Então, eu acho que com o Código Eleitoral, isso vai estabilizar. Agora, o que é importante a gente destacar? Nós tivemos, nos últimos 2 ciclos, desde 2018 até agora, poucas modificações, né?
As próprias resoluções do TSE, que vão valer para esse ano, já são de 2019. Houve pouquíssimas atualizações. Então, a gente está chegando, talvez, num período de amadurecimento democrático no Brasil e de uma estabilização das leis eleitorais, o que vai dificultar, sem dúvida alguma, essa intranquilidade, muitas vezes, que a gente vive no pré-eleitoral. Acho que a tendência é a gente ficar em águas mais tranquilas agora nos próximos anos. Isso vale para o financiamento público também? Você acha que ele está consagrado, consolidado? Eu acho que o problema é o seguinte, eu acho que agora inverteu. A sociedade volta a refletir o financiamento privado, né, a menor dependência do dinheiro público, mas agora é aquela situação, os políticos se acostumaram com o dinheiro público, né? Depois que você acostuma com o dinheiro entrando na veia das campanhas eleitorais, sem a necessidade de você ter que convencer, né, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas a doarem, fica mais fácil você ficar nessa situação, porque o dinheiro vem sem qualquer problema, né? Você também não discute mais... E vem vitaminado por eles próprios. Por eles próprios. Você vê, por exemplo, agora a mudança do teto para quase 6 bilhões, né? Nominalmente falando, isso sem dúvida alguma gera uma tranquilidade maior, porque eu como diretor de um partido político, eu vou ter menos dificuldade de correr atrás de captação, né? O que antigamente num sistema que era preponderantemente privado, eu tinha que ficar correndo atrás com pires na mão lá. Agora cai na conta sem nenhum trabalho. Né? Cai na conta todo mêsinho, está lá caindo o fundo partidário e o fundo especial lá na véspera do registro de candidatura. Tá aí, professor Marcelo Weick, muito obrigado por mais uma aula dessa aqui. Aberta a temporada, então, 2022, você certamente começou hoje a vir aqui nos visitar. Muito obrigado. Luiz, é uma honra e um abraço a todos os telespectadores. Feliz ano novo para todo mundo. Bom demais. A gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.